Está começando mais uma edição do podcast Fala Clay. Agora, neste mês de setembro, é quando ocorre a campanha Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio, um grave problema que a sociedade vem enfrentando aí. Neste período, diversas organizações e o Conselho Federal de Medicina vêm alertando a população a respeito desse mal que assola inúmeras pessoas. A depressão, que normalmente é a doença causadora do suicídio, tem se mostrado um grande desafio para os órgãos de saúde, já que o número de pessoas que vêm ferindo a si mesmo tem aumentado muito. Devido a isso, Hollywood entendeu que precisava começar a trazer esses debates para a sociedade e começou a produzir filmes e séries que abordam o tema. Mesmo sendo criticada por falar abertamente sobre o suicídio, o assunto começou a chegar também nas escolas, faculdades e rodas de conversas. E para reforçar a campanha Setembro Amarelo, separei aqui uma lista com 7 filmes que falam sobre depressão. Então ajuste, seja lá o que estiver usando para me ouvir. Pegue um lanche, acomode-se e venha comigo. E começamos essa lista com Por Lugares Incríveis, filme de 2020, do ano passado. O filme narra a história de uma adolescente de 17 anos que tenta superar o luto pela morte precoce da irmã. Em uma situação difícil, a jovem encontra um colega de escola que vive seus próprios dilemas. Os dois então se aproximam cada vez mais ao serem unidos por um trabalho de geografia na escola. O objetivo do trabalho é encontrar lugares incríveis em Indiana. Juntos, eles redescobrem a cidade em que vivem e se fortalecem na tentativa de lidar com os problemas que enfrentam. É uma história individual que busca o olhar para os detalhes que tornam tudo especial, ao mesmo tempo que conversa com o olhar externo, tanto pela atualidade do assunto quanto pela capacidade do elenco em tornar aí tudo mais espontâneo. Por mais que não consiga alcançar a dor que existe na complexidade, que é de possuir um transtorno mental e adentre em situações que simplificam o problema, o filme garante aí a reflexão de que é essencial olhar para o lado e não julgar o outro. É uma mensagem quase que instrutiva, mas que funciona pela emoção que carrega consigo mesmo. E seguimos a lista com As Vantagens de Ser Invisível, filme de 2012 que conta a história de Charlie, um jovem de 15 anos que está depressivo e precisa lidar com o suicídio do melhor amigo. Com a dificuldade de interação na nova escola, ele então conhece 2 irmãos, o Patrick e a Sam, e passa por transformações e descobertas surpreendentes. O filme segue a fórmula indie atual, mas o faz sem largar a mão de um roteiro muito inteligente, delicado, divertido e muitas vezes muito duro. As Vantagens de Ser Invisível conta com um desfecho duro e muito surpreendente, mas que em momento algum vai de encontro ao espírito dos personagens. Trata-se aí de um raro exemplo de produção estrelada por jovens que pode servir para todo tipo de espectador, do adolescente ao mais idoso. Todos aí devem se identificar com os dramas vistos em cena neste longa que é sensacional. E seguimos com Divertidamente, filme de 2015, que conta a história de uma garota de 11 anos que precisa lidar com a mudança de cidade e escola, enquanto passa por transformações importantes da transição da infância para a pré-adolescência, uma fase aí muito complicada. O enredo se passa principalmente dentro da cabeça da menina, estrelando 5 emoções: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Ao longo do filme, a vida da jovem muda radicalmente e suas emoções tentam retomar o controle da situação após uma grande confusão envolvendo a tristeza e a alegria. Extremamente ousado, Divertidamente é daqueles filmes que se assiste com gosto, não apenas pelo entretenimento, mas também pelo tanto que lhe oferece em relação à criatividade, nostalgia, emoções e a própria vida. Um dos melhores filmes já feitos pela Pixar, sem sombra de dúvidas. Por mais que a depressão jamais seja citada nominalmente na animação, ela é claramente apresentada e explicada dentro do contexto do filme. Divertidamente evita a vilanização da tristeza e oferece uma mensagem bastante importante sobre como lidar com ela em seu cotidiano, ao invés de
afugentá-la a qualquer custo. Chorar, como o filme tão bem demonstra, às vezes é muito necessário chorar. E divertidamente traz momentos em que realmente te leva às lágrimas. E seguimos com O Lado Bom da Vida, que retrata a vida de Pat e Tiffany. Pat passou aí 8 meses em um sanatório após uma crise que quase o levou a cometer um assassinato. Ao sair da internação sem casa, trabalho e com o casamento arruinado, ele volta a morar com os pais. Pat então fica obstinada a ter de volta toda a sua vida, inclusive até seu casamento. Nesse meio tempo, ele é apresentado a Tiffany, uma jovem viúva que tenta lidar com a perda violenta e precoce do esposo. Conhecer a garota mudará os planos dele e a história de se desenvolver na construção dessa relação. O filme apresenta 2 personagens bem diferentes que de igual possuem aí a vontade de viver. Ele trata de um drama humano de forma perfeita, com a construção psicológica dos personagens embutida de um caráter absolutamente realista. Não é um final feliz, e sim muito real. É importante lembrar que nem sempre conseguimos alcançar todos os nossos objetivos, mesmo que nosso esforço seja grande. Um belo filme para dar uma refletida na vida. Seguimos então com O Mínimo para Viver, filme de 2017, que retrata o transtorno alimentar além de saúde mental. Ellen é uma jovem que sofre de anorexia e não tem perspectiva de se livrar da doença. Já sem esperança, ela encontra um médico que trata o distúrbio de um modo não muito tradicional. E então a garota embarca em uma jornada de descobertas e superação. É um filme forte e muito real. Esperamos que tudo vai dar certo, que é só fazer aquilo. Infelizmente a vida é muito mais complexa do que a gente acha, né? Primeiro precisamos de coragem para realmente enfrentarmos nossas próprias guerras. As mudanças pelas quais a personagem passa no decorrer do filme já falam por si só, sendo indispensável neste caso utilizar o amor como força motriz para as alterações que são fundamentais para a melhora da personagem. Antes de estar pronta para amar alguém, Ellen precisa então aprender acima de tudo a amar a si mesma. Algo que a gente leva aí para a vida. Antes da gente começar a fazer algo, temos que sempre amar a nós mesmos e acreditar acreditar no nosso potencial e em nós mesmos. Seguimos com Up, Altas Aventuras, mais uma animação da Pixar aqui nessa lista. Sim, a Pixar ama tratar desses assuntos com leveza de uma forma muito clara para todos. E essa animação traz em seu enredo de forma leve, emocionante e divertida temas importantes como lidar com o luto, reaprender a viver com a solidão e ir em busca dos sonhos, mesmo que pareça tarde demais. A história central do filme é sobre um vendedor de balões que está prestes a perder a casa que viveu a vida toda junto com a falecida esposa. Na tentativa de evitar que a casa seja tomada, ele se envolve em um conflito e é considerado uma ameaça, sendo internado. Após isso, ele tem a ideia então de viajar com sua casa por meio de balões para a América do Sul. Os primeiros 11 minutos do filme podem ser considerados aí um curta-metragem extremamente perfeito. Paralelamente ao filme, a história de amor apresentada inicialmente é de fazer qualquer um que tenha coração chorar. Para completar as belas imagens computadorizadas, há uma trilha sonora muito emocionante e igualmente perfeita. Depois disso, o filme é como uma montanha-russa de emoções. E que emoções, hein, meus amigos? E seguimos essa lista finalizada com chave de ouro com a Pequena Miss Sunshine, filme de 2006, que após tentar um suicídio por causa de um rompimento amoroso, Frank deixa a clínica psiquiátrica e vai morar com a família da irmã. Todos viajam para um concurso de beleza infantil na Califórnia numa aventura tragicômica que revela as dificuldades de cada um. O filme ressalta a importância das relações interpessoais, ainda que imperfeitas, na recuperação. Muito importante isso. E também mostra o quanto abordar a questão do suicídio pode ser difícil até dentro da própria família. Um filme brilhante e muito humano. Um filme que mexe com os nossos sentimentos de uma tal forma que deixamos que ele nos guie.
essa incrível história de uma família muito diferente que se concentra em realizar o sonho da filha mais nova, uma garota sensacional que vai te encantar. Se você ainda não assistiu esse filme, assista lá. E essa foi a nossa lista de hoje, e antes de ir eu quero deixar mais uma coisa aqui. Você aí que está passando por algo difícil e não sabe como lidar, sei que você pode ter falado, já fiz de tudo, ou até ter dito, tô tentando lutar. Só de você dizer isso para você mesmo já é alguma coisa positiva. Então, não desista. Posso garantir que tem pessoas que se importam muito com você e que sua existência é muito importante aqui nesse mundo. Tudo vai ficar bem. Sei que você pode ter ouvido isso de várias pessoas, mas tudo vai ficar bem no seu tempo. Então, relaxe, chore o quanto quiser, que a dor vai passar logo logo. Tenha aí um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.